Hoje são 8 de novembro, nós vamos ver aqui o Senado é uma vergonha. E realmente é isso que a gente tem interpretado nas últimas décadas aí, que tudo que estamos passando atualmente no Brasil, a culpa é do Senado. Os senadores, eles deveriam defender a República, o Estado de Direito, a liberdade, defender a democracia, mas não, eles ajudam a manipular a realidade. Segundo o Romano Boécio, ele escritor, poeta, senador romano, ele disse que os senadores são os pais da pátria, até porque senato significa o senil, o idoso, a pessoa que tem responsabilidade, que tem já uma bagagem, é um literato, é uma pessoa que tem conhecimento, sabedoria para administrar. Então nós vemos aqui uma enxurrada de fake news, aí, de desinformação, que são espalhadas diretamente na grande mídia e pelas redes sociais, inclusive por alguns senadores que passam o dia inteiro tweetando coisas, falando mal do governo, em vez de se preocuparem em resolver as questões que o país precisa. Fazem desinformação, fazem manipulação de informação, manipulam o pensamento do povo para defender os seus interesses e não os interesses da nação. E a maioria deles, como se sabe, eles têm um rabo preso lá com a justiça, com o STF, pelos seus conflitos de interesse. Eles têm interesses próprios. A maioria é coronel nordestino, aquela casta que está lá há décadas, né? E eles há uma agenda bem definida, né, para derrubar o governo. O que a gente viu na CPI aí do Covid, Renan Calheiros, Omar Aziz, Rodolfo Rodrigues, Humberto Costa, Contarato, Simone Tebet e tantos outros, eles não cansaram de dizer isso, que o objetivo deles era derrubar o governo, era mudar o sistema, sei lá o que eles queriam, e incriminar o presidente. O presidente que é o criminoso, que é o genocida. Ninguém mais cometeu coisa nenhuma no Brasil. Então, meus amigos, eles lutam pelos interesses deles, o interesse comum. É o que a gente está vendo, não é fake news. A gente está vendo que eles lutam por interesse próprio deles. E a política é um jogo e eles estão na luta cega pelo seu poder eterno, para se manter ali. O presidente do Senado, por exemplo, esse senhor Rodrigo Pacheco, que vocês estão vendo aí, ele não se negou de pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a pedido do presidente, e outros lá que tinha 3 milhões de assinaturas pedindo o impeachment dele. Ele decidiu sozinho, não levou a plenário, decidiu sozinho, não vamos pautar, e pronto. Deu aquelas desculpas esfarrapadas dele, de covardia, e ficou por isso mesmo. Isso afeta toda a população, a nossa vida, afeta a nossa liberdade, a nossa democracia. E para eles, o que importa é o poder eterno, e o povo que se dane. Então é isso que a gente está vendo. Mais de 2/3 do Senado são senadores de esquerda, são homens de esquerda. E pertencem a partidos comunistas, como nós temos mais de 30 partidos de viés socialista comunista. E eles estão unidos por uma terceira via que é só deles. A terceira via, na verdade, é uma maioria de esquerda que vai fazer um bloco nas eleições com um nome só para derrotar os conservadores. Isso todo mundo está careca de saber. Então, meus amigos, esses senadores, eles vivem nas redes sociais, como esse Humberto Costa aí, tentando fazer fake news, mentindo, enganando o povo, fazendo publicações denegrindo o próprio país. A esquerda é especializada nessa guerra política. E os petistas, esses aí, pessoalistas, eles têm um poder infinito de influenciar o comportamento das massas, o comportamento político das pessoas sobre as políticas públicas. E nós precisamos de conhecimento e de ações inteligentes para combater essa gente. A direita conservadora e os liberais, eles precisam entrar na política para valer, porque só essa atuação é que vai salvar a nossa vida, a nossa liberdade. Tudo isso depende da nossa atuação e de nós estarmos despertos para essas coisas. A luta contra o totalitarismo que nós estamos vivendo aí é uma luta assimétrica, uma luta desigual, que a gente precisa combater o adversário, porque o adversário tem poder e não segue nenhuma norma. O adversário não segue regra, regulamento, constituição, nada. Eles fazem as leis e eles seguem assim.
Então os senadores da CPI, por exemplo, eles se uniram, esses senadores aí que vocês estão vendo, eles se uniram para culpar pessoas e instituições que efetivamente não tiveram culpa nenhuma com essa pandemia, ou não tiveram nada a ver. Não foi eles que criaram o vírus, não foi eles que espalharam o vírus pelo mundo. E os senadores fizeram campanha para evitar o tratamento preventivo ou precoce, interferir na autonomia dos médicos, interferir na Anvisa, criaram atritos com o governo, perseguiram até o último momento o presidente e sua família, gastaram milhões para humilhar mulheres, médicas, empresários e cidadãos honestos que compareceram naquela CPI lá. Aquilo foi uma excrescência, um horror, e ninguém fez nada para aqueles caras. E ignoraram, esses senadores, ignoraram o artigo 52, 53, 54 e 55, que é onde se vê na Constituição as prerrogativas, né, e as competências dos senadores e dos parlamentares em geral, mas estou me referindo aos senadores. E eles ficaram aí, né, denegrindo a imagem do país pelo mundo. E por que eles não agem? Eles são senadores e o freios e contrapesos da República, a fiscalização dos poderes é feita pelo Senado também, e principalmente pelo Senado. Só eles têm o poder de frear o STF e os demais tribunais superiores quando invadem competência, quando derrubam medidas do governo. Por que eles não agem? Eles não agem porque eles têm interesses, simplesmente assim. Então, meus amigos, quais seriam os objetivos nacionais que tem cada senador? Pararam para pensar isso? Eles têm o objetivo de constituir a família, que é a base da sociedade, e já tiraram a autoridade dos pais com leis anteriores, induzem as crianças ao sodomismo, indiretamente, fazem vistas grossas à pedofilia, atacam a fé cristã, a religião. Eles querem Estado laico, mas Estado laico não significa Estado sem religião, ou as pessoas fazerem o que bem entendem. Pregam a manutenção desses elevados impostos aí, para sustentar sindicatos inúteis, para os sindicatos fazerem greve, ou para criarem reserva de indígena, reservas e mais reservas. Incentivam promiscuidade, eles apoiam o desarmamento da população, lutam pela liberação de drogas, pela manutenção de esquemas de corrupção que existem no país, dessas estatais, querem soltar bandidos, são contra a prisão em segunda instância, a maioria, são favoráveis a dar privilégio a criminosos, ajudar o Partido Comunista Chinês a comprar terra e a viver tomando conta do nosso país, censuram as redes sociais com essas CPIs e esses projetos de leis que eles, senadores, criam dentro do Senado. Criaram uma CPI para censurar, para investigar fake news que não existe, só coisa deles mesmo. Em 2022, pessoal, temos que trocar 1/3 do Senado. São 27 senadores que vão vencer o mandato agora em 22 e tem que serem substituídos, pelo amor de Deus, né? Esses aqui, por exemplo, tem 9 senadores que tem que sair. São 27, nenhum pode ficar. Eles não produzem nada, são de esquerda, não ajudam o país, não lutam pelo povo, não defendem a democracia, estão lá ganhando dinheiro, como esse senador José Serra aí, uma múmia paraplégica. Pelo amor de Deus, o que esse homem fez para o país até hoje? E ainda ele tem a proteção das maracutaias dele, não pode ser investigado. Então, meus amigos, por favor, se inscrevam no meu canal, é muito importante, compartilhem isso, me sigam no canal, leiam as indicações literárias que eu faço ali, os filmes que eu indico, são todos filmes maravilhosos, bons, porque nós, pessoal, estamos nas mãos do Senado, O Senado, o Brasil teve grandes senadores desde o tempo do Império e da República. Nós tivemos lá Rui Barbosa, José Bonifácio, Gaspar Martins, depois Pinheiro Machado. Mais à frente tivemos Ramiro Barcelos, Alberto Pasqualini. Depois no governo militar tivemos o Paulo Brossard, que engrossava lá no Senado. E na Nova República tivemos 2 que eu lembro, assim, tivemos o Pedro Simão e a Ana Amélia Lemos, e não lembro de outros, assim. Eram senadores atuantes, senadores combativos, que estavam na linha de frente defendendo os interesses da nação e do povo. E agora o que nós estamos vendo? Pessoal, pensem nisso, desculpe o vídeo ser mal feito, mas eu estou dando um recado para uma reflexão. Leiam os artigos da Constituição no que tange ao Senado, do artigo 52 ao 55. Vocês vão ver que os senadores não estão fazendo o que nós precisamos. E nós estamos numa situação muito ruim. Até o próximo.